Pegue sua Bíblia em Isaías 61 comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Reedificarão as cidades destruídas de geração em geração, os lugares assolados, e renovarão as cidades arruinadas, devastadas. Eu gosto tanto desse texto. Ele é um texto marcante, é o texto que Jesus começa seu ministério e depois o dá a todos nós. Como ele disse, como o Pai me enviou, eu envio a vós. O Espírito Santo está sobre mim, é uma declaração muito poderosa. Quantos querem fazer essa declaração comigo? Põe a mão na sua cabeça e diga: o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está em nós e está sobre nós. Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecê-lo, mas que vós o conheceis, que está no meio de vocês e estará em vós. A verdade é que, depois que Jesus morreu e ressuscitou, houve o derramar do Espírito Santo, mas antes disso, Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos e eles receberam um novo nascimento. E quando você nasce de novo, tudo muda, é um turning point, é uma mudança completa, não é uma lavagem cerebral simplesmente de conceitos e valores que você adquire na igreja, como alguns falam, foi para a lei de crente, essas histórias todas, nada disso. É uma transformação interior, seu espírito é renovado, então não dá para viver como viveu antes, porque há uma nova vida. Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. O vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos de vocês tiveram essa mudança repentina, total, radical em sua existência? Se você não teve, procure essa mudança. Na verdade, é mais do que simplesmente dizer que eu sou da igreja X, Y e tal. Não, é uma mudança que aconteceu. Como é que você pode explicar? Não sei. Eu sou outra pessoa. Mudou tudo. Mudou absolutamente. Até os amigos mudaram. As conversas mudaram. Os interesses mudaram. Você agora tem uma bússola. Você vai fazer alguma coisa. Opa! Não, dentro de você é um orientador. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito Santo. E nós, filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, porque o próprio Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Como eu sei que sou filho de Deus? Eu não sei como sei que sou filho de Deus, eu só sei que sou filho de Deus. Dentro de mim é um testemunho interior, não se trata de uma religião, se trata de um guia. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, e vos dirá todas as coisas que hão de acontecer. E se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo: ei, 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 este é o caminho, andai por ele. Não dá para pecar em paz, não dá para errar em paz. Você vai ser empurrado, alguma coisa vai te mover. Dentro de você vai vir uma tristeza. Você falou alguma coisa ruim, vem uma tristeza, uma angústia. Você fala: o que eu fiz? Não entristeçais o Espírito Santo no qual fosse selados. Não entristeçais. Você precisa conhecer essa pessoa, o Espírito Santo. É mais do que uma força, é mais do que simplesmente um vento. Ele é alguém. O Espírito do Senhor está sobre mim por sua causa, está sobre mim por causa do seu irmão do seu lado, está sobre você para fazer forças demoníacas caírem, opressões caírem, liberdade surgir, está em você para o seu próprio benefício. Paulo diz: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Cristo em vós é a esperança da glória. Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. O Espírito Santo veio morar dentro de nós. A maior força do universo está morando dentro de você. Então qualquer coisa fora de você não é páreo para aquilo que existe dentro de você. Se você tem uma unção,
você tem um efeito ativador dentro de você. É como botões que são ativados. Palavras proféticas não são automáticas, elas precisam ser acionadas. Dons não são automáticos, eles precisam ser acordados. É uma latência presente. Acredite, dentro do seu texto químico existe isso. Latências que podem vir à tona ou não. Tendências boas e ruins que podem acordar ou podem dormir para sempre. A unção está sobre você para que você desafie algo que está errado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para corrigir o mundo. A unção é a habilidade sobrenatural de Deus que está sobre você para a resolução de um problema. Você não pode sozinho, mas com Ele você pode. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não é a minha capacidade, nem o meu poder, nem a minha força. Ele me chamou para fazer coisas maiores do que eu, para que o poder dele se aperfeiçoe em mim, não na minha força, mas na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. João o Batista foi chamado por Espírito de Elias para fazer que as coisas tortas se corrigissem, se acertassem, nivelar o alto, o arrogante, o soberbo, preparando um caminho para que a glória fosse revelada. Preparai o caminho do Senhor, voz que clama do deserto. A unção pega as coisas do alto e traz para baixo. Você está se esticando na sua capacidade máxima, entenda, todas as coisas vão ter sentido, você está amadurecendo. Algumas coisas não aconteceram na sua vida porque você não estava maduro o suficiente para recebê-las. Deus está preparando você para receber o peso da sua promessa, o peso da sua vitória, o peso da sua bênção. Olha para o seu irmão e fala, tem uma bênção pesada chegando sobre você. Virá, nos últimos dias, diz o Senhor, eu enviarei o espírito de Elias para corrigir os caminhos tortos, para converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Existe uma unção para resgatar o que está perdido, existe uma unção para preencher esse gap entre as gerações. Se você tem problemas com seus filhos ou com seus pais, existe uma unção para alinhar todos os seus relacionamentos entre esposa e marido, amigos. Existe um espírito de quebrantamento, de poder, de graça e de súplicas. Há 49 citações, pelo menos, sobre o Espírito Santo. Tem uma característica, é um só Espírito, mas ele opera de diversas formas. Espírito de sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, conhecimento, temor do Senhor. Espírito de poder, de moderação e de amor. Existem diversas expressões do Espírito Santo, onde ele age. É um só Espírito, mas ele tem diversas performances. E Ele está aqui hoje querendo operar justamente naquele ponto onde você precisa agora. Ele tem a capacidade suficiente para te levar ao outro lado desse rio, ao fim desse túnel, à sua próxima fase da sua vida. Eu acho que essa é uma boa palavra. E o espírito de Elias, além de arrumar o que estava torto, ele serve para derrubar aquilo que estava exaltado além do que deveria. Põe em juízo aquilo que estava fora do lugar, e para levantar aquilo que deveria ser exaltado e não foi. Entenda que isso que acontece, que ligado na terra será ligado nos céus. Há um poder nesse empoderamento, há um poder nessa imposição de mãos. Eu conheci pessoas que eram pessoas simples, depois que elas foram tomadas de unção, elas se tornaram diferentes. A unção muda a vida das pessoas. Elas não são mais pessoas comuns ou normais. Quando elas entram em ação sob o Espírito Santo, elas se tornam diferentes, extraordinárias, especiais. Você lembra de Abraão? Você lembra de Sansão? Sansão tinha uma força descomunal. Você lembra da sabedoria de Salomão? Você lembra de Davi, a ousadia, a coragem, o espírito de liderança sobre Moisés? Todos esses são dons especiais dados por Deus. A unção corrige e traz coisas ao alinhamento. Quando as coisas se corrigem, a glória se manifesta. A glória é diferente da unção, porque a glória se manifesta quando está tudo ordenado. Você lembra? A glória veio sobre o tempo quando a casa estava edificada. Os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a casa estava pronta, então a glória encheu a casa.
A glória é a aparição de Deus em algo, não materialmente, mas como por espelho, porque nós não conseguimos ver de maneira direta. A glória é revelada por espelho. Então, quando você vê riqueza e prosperidade, é a glória sendo revelada. Entenda que a Jerusalém que desce do céu, tem ruas de ouro, mar de cristal, é uma cidade, um cubo extraordinário, que representa a mais alta tecnologia, a mais alta ciência que você pode imaginar. Nem olhos viram, ouvidos não ouviram, não penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas existe uma distorção disso tudo. A luxúria é a distorção da glória. Satanás é especialista em tornar a beleza em iniquidade. Lembra de Ezequiel capítulo 28, onde diz que no brilho das pedras tu andavas, ó querubim da guarda. Formoso eras até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia fala que no dia em que fostes criados, símbolos sonoros, os sons, ele produziu um som, uma música quando ele andava. Ele era um ser esplêndido e bonito, extraordinário, mas ele conseguiu corromper a beleza. Como, por vezes, a beleza está sendo corrompida em algumas pessoas que têm uma graça dada por Deus para isso, mas que transformam isso em sensualidade. Sensualidade é muito bom para você exibir dentro do seu quarto com o seu marido, mas não sair por aí transpirando estrogênio onde passa. É um sorriso para o irmão do outro lado. Então a beleza se deforma. A beleza ela se contamina. Ela se torna plástica. Ela não tem densidade, ela não tem profundidade. É só uma fachada. Jesus fala dos fariseus: a religião de vocês é só uma fachada. A aparência de santidade de vocês é só a plástica por fora. Eu abomino isso. Vocês são sepulcros caiados, por fora está tudo ornamentado, cheio de flores, mas lá dentro só tem ossos secos e podres. Então a riqueza pode se tornar em ostentação. Eu sou melhor do que você, porque eu tenho um carro melhor que o seu. A sabedoria pode se tornar em orgulho intelectual. Gente que fala para dentro. Já viu aquele pessoal que tenta falar bonito, está falando para dentro, não está falando para os outros, está falando para si. Perceba a distorção, de si nas trevas. Você foi ungido para resolver problemas. Deus te deu um manto para resolver problemas, não ser um problema. Deus lhe prepara para acessar uma atmosfera, aí você é levado para dentro disso para ser uma solução. Você é uma solução para algo que está perto de você, ao seu redor. O reino é revelado e Deus é glorificado quando os homens veem as nossas boas obras. Eles glorificam a Deus quando a cidade é iluminada, quando o candeeiro é elevado. Quando Deus coloca pessoas modelo em evidência, pessoas corretas, e não simplesmente um diabo crente. Deus deseja que você se concentre naquilo que está fora de você, não simplesmente nos seus defeitos e nas suas falhas. Davi cantava com todo o coração e brincava com a funda. Ele estava no deserto sozinho, cantando, adorando a Deus com todas as suas forças, com a sua harpa. E ele brincava com o estilingue dele, com a funda dele. E aqueles objetos simples lhe patrocinaram projeção. A harpa lhe levou para o palácio. E a funda lhe deu projeção nacional. Deus sempre usa coisas simples. Coisas simples na mão de Deus se tornam coisas poderosas. A vara de Moisés se torna a vara de Deus quando sai da mão de Deus e sai da mão de Moisés e entregue na mão de Deus. Davi foi ungido para libertar Saul das suas opressões. Você foi ungido para libertar reis. Deus é especialista em pegar as cinzas e transformá-las em beleza. O inimigo perverte a beleza, ele distorce a beleza. Deus pega a dor, a ferida, o trauma, aquilo que foi queimado e destruído, e transforma em uma obra de arte. O Deus que fez as coisas do pó, Ele pode pegar as cinzas do que sobrou da sua vida e fazer outra coisa mais bonita do que era.
Entenda que Deus está redimindo os seus erros para lhe dar sabedoria, porque quando você aprende com os seus erros já não são mais erros. São experiências que você aprendeu e cresceu com elas. Então você está tendo uma maior clareza esses dias. Nessas próximas semanas e meses você vai ter um overview, uma visão mais completa de tudo. Você vai estar amadurecendo, você está amadurecendo. Tudo na tua vida que aconteceu tem um significado e um propósito. Deus vai dar significado às coisas absurdas, às coisas terríveis que aconteceram. Pensa numa coisa ruim e dê uma boa gargalhada. Porque Deus vai fazer cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Alinhe-se hoje. Alinhe-se hoje. Se algo aconteceu na sua vida, ou foi enviado por Deus, ou foi permitido por Deus, e Deus vai usar isso em seu benefício. Mas você precisa se alinhar como? Parar de reclamar, parar de se queixar e simplesmente se alinhar. Deus, eu não entendo. Deus, isso é ridículo. Deus, isso é terrível. Mas eu estou com meu coração em Ti e eu creio em Ti. Tu é aquele que pode fazer qualquer coisa. Não há impossíveis para as Tuas promessas. Eu creio, eu sei em quem tenho crido e que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu vejo um caminho aberto para você. Eu vejo o seu destino sendo pavimentado. Eu vejo você subindo nas montanhas e crescendo e alcançando os lugares mais altos. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Se manifesta hoje. Então pegue o pacote completo das suas experiências, habilidades e traumas, porque eles serão reciclados para o uso de Deus. Tudo, absolutamente tudo, nada será perdido. Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão, e Ele disse, não deixe nada perder. Essa não é simplesmente uma lição econômica, é uma lição de que Deus não perde nada, nenhuma dor. Eu tenho visto pessoas que foram machucadas, e é justamente naquelas coisas que elas foram machucadas, que elas se tornaram poderosas para curar outras pessoas que foram machucadas nas mesmas coisas que elas foram feridas. Como é impressionante, como pessoas que perderam algo, sofreram algo, se tornam poderosas naquilo que foram feridas. Elas criam anticorpos, e elas têm raiva do inimigo, e elas são capazes de restaurar os outros. Deus usa tudo para os seus propósitos que Ele tem para você. Deus vai usar qualquer coisa, qualquer experiência, qualquer situação para o benefício. Pegue tudo, faça um pacote. É isso que Deus está fazendo. A propósito, Deus esconde tesouros em embrulhos estranhos. Aproveite as bênçãos disfarçadas que Ele está lhe enviando. Deixe Deus usar tudo em seu favor. O que era contra você está sendo ao seu favor agora. O dedo Henrique está sendo quebrado para se tornar uma plataforma para o seu próximo nível. Você tem algo dentro de você para ajudar as pessoas ao seu redor. Deus colocou, quando Ele criou, Ele fez você com boas obras para que elas se manifestassem. Deus já colocou tudo dentro de você e tudo fora de você que você precisa. Como um pai, Ele pais normais têm filhos. Então, se era menina, Ele prepara um quarto rosa, um quarto diferente, assim, legal, para a criança vir. Se é um menino, Ele prepara um quarto azul, um quarto diferente, assim, um Homem-Aranha, Superman, essas coisas. A gente normal faz isso. Pais preparam a educação dos filhos, investem na faculdade dos filhos, guardam dinheiro, eles pensam nos seus filhos mais do que em si mesmos. Deus, antes de mandar você para esse mundo, Ele preparou tudo e pensou tudo que você precisava para você. O que você precisa já existe, já está à disposição. Simplesmente corra para o seu destino. Deus está te esperando no seu futuro. Para de reclamar, se alinhe seu coração. Davi tinha uma atmosfera, era impressionante. Davi, ele era capaz de trazer uma atmosfera onde chegava. Tem gente assim, não subestime o poder de uma atmosfera. Quando as pessoas dos recursos humanos, pessoas que tratam com pessoas, que contratam pessoas, deveriam primeiro entender, não o diploma, não o currículo de uma pessoa, mas a atmosfera que ela traz. Que atmosfera essa pessoa tem? É da queixa, da murmuração, da reclamação. Ela vai poluir tudo e todos. Não haja em vós raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. Se você tem uma recepcionista com a cara feia e mal-humorada, ela custa mais do que você está disposto a pagar, cara empresário.
Você não sabe o custo da murmuração, da reclamação, da queixa, da fofoca. Quando uma pessoa chega numa organização e ela é fofoqueira, ela vai se juntar sempre com gente que fala muito. Porque 2 gambás se cheiram. Perdão. Só um gambá suporta o cheiro de outro gambá. Eles nem se acham fedidos assim. Nossa, seu perfume está legal. Perdão, foi mal. Hoje é ceia, me perdoa. Mas, cuidado quando alguém lhe procurar para pedir ajuda. A sua transição pode estar nesse relacionamento. Lembre-se, quando você interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, isso pode levar para o palácio. Há pessoas que parecem insignificantes, que estão passando um momento difícil, mas que não é o fim da jornada dele, é só um momento. Essas pessoas são importantes para que você chegue ao lugar que você tem que chegar. Não subestime pessoas, nenhuma pessoa. Quando você adora sem uma plateia, num auditório, sem aplauso, no meio do deserto, e alguém passa e diz: o rei tem que ouvir o seu concerto. Você merece uma plateia. Então Davi sai do deserto, cantava para as ovelhinhas. No meio do deserto cantava para as estrelas. E agora está cantando no palácio. Uma transição rápida. É José que sai da cadeia, sai da papuda e vai para o trono, vice-rei. Tem gente que está fazendo o caminho inverso. Quando o povo de Deus ora, algumas coisas começam a acontecer. Pergunta para o irmão do seu lado: que atmosfera você traz? Gente, como eu creio nisso, eu vivo isso. Essa é a minha existência, marcada por esse princípio de atmosfera. Davi tinha uma atmosfera tão poderosa que Saul perseguia. Por 12 anos Saul perseguia. Quando Saul conseguiu cercá-lo com 3.000 homens, Davi tinha 400, e cercou-o com 3.000 homens. A Bíblia diz que os filisteus deram contra a cidade onde Saul reinava, e ele teve que voltar para socorrer. Deus enviou inimigos para Saul, a fim de que Davi fosse livre. Ei, Deus está enviando inimigos para os seus inimigos, para te livrar de todas as situações que você precisa ser livre. Essa é uma linda e maravilhosa palavra. Ele manda soldados para prender Davi, e os soldados voltam profetizando. Manda de novo, voltam profetizando. Então ele vai com os soldados para prender Davi, e quando ele chega na casa de Samuel, ele mesmo tira a roupa e começa a profetizar. Por quê? Atmosfera. Você tem que aprender a ler as subjetividades, aquilo que está nas entrelinhas, o ambiente, o environment, aquilo que está presente, mas que não tem materialidade, que não tem forma. Está ali, sentimentos têm presença, pensamentos têm presença. A Bíblia diz que Jesus estava ali falando, e por vezes as Escrituras dizem: conhecendo-lhes os pensamentos, disse: hipócritas, por que me testais? Jesus sabia o que as pessoas pensavam, porque pensamentos têm presença. É o poder da concordância, é o poder da discordância. Quando você está orando e você percebe que existe alguém que está arranhando, e você sabe quem é. Você se exercita no Espírito para entender essas coisas. A propósito, eu não tenho nada contra a academia, eu acho muito bom que você vá na academia. Mas se você vai só na academia e você não lê livros, não treina a sua mente, nem o seu espírito, você só é uma pessoa com a mente vazia e bombada. Dá um sorriso para a pessoa de trás agora. Esgotaram-se os sorrisos agora. Nada contra a academia. Malhe, exercite, mas seja completo, seja inteiro. Não fique com essa cultura do corpo, tentando mostrar o quão forte você é. Por favor, pare com isso. Você é melhor que isso.
Acho que está bom por hoje. Não, calma aí, fica calmo, servo fiel, obediente, rápido. Hoje já tem ceia já. Sua fidelidade no momento em que ninguém está lhe vendo é a sua plataforma para o sucesso público. Existe um sonho no coração de Deus que você seja a solução dos problemas que você encontra. É isso que Deus quer para você. É quando os planos de Deus começam a se unir. Deus está ligando os pontos agora. As coisas estão ficando mais claras. Quando você entrar em sua zona de convergência, o lugar que Deus legalmente reservou para você, tudo que colocar suas mãos para fazer vai prosperar, vai crescer. É Isaac, é Abraão, é Jacó, é José. É impressionante, Jafanete Poneá. Tudo que ele faz dá certo. Ele reina em todo lugar que chega. Ele prospera em todo lugar que vai. Não tem como dar errado, ele está alinhado com Deus. Qualquer coisa vai dar certo, porque o seu coração está com Deus. Então o favor é liberado. E o favor é esse elemento novo, que abre as portas de acesso. Nas Escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa, imediatamente o favor chega. Se Deus lhe chamou para fazer algo, o favor está lhe visitando. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel graça com o chefe dos eunucos. Graça, favor. Quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, Deus lhe deu graça. Deus deu a José favor e sabedoria diante dos olhos de Faraó. Quando José seguiu seu caminho pelo processo de obediência, ele ativou o favor. A Bíblia diz que o anjo anunciou a Maria: tu és altamente favorecida do Senhor. Maria tinha muita graça, ela era cheia de graça. Imagine os olhos religiosos olhando para uma adolescente grávida em Nazaré. Nazaré não era uma grande cidade, Nazaré era um povoado com umas 1000 pessoas. Imagina, todo mundo sabia quem era Maria, e Maria agora estava grávida. E José é meu herói. Ele assume a parada e fala: chama para si. Ele é macho, esse sujeito. Tá certo, ele tentou fugir e o anjo apareceu. Mas até para fugir ele estava tentando proteger a reputação dela. Às vezes você precisa de um anjo para saber o que fazer. A Davi o Espírito disse: tu me guias com favor como um escudo. Ei, o escudo é o seu favor. Já viu aquele Mr. Magoo? Ele faz tudo errado, ele entra dentro das coisas, passa nas pistas, os carros estão passando, ninguém atropela ele. O favor é um escudo. Tem gente que não sabe nada do que está fazendo. E Deus está protegendo ele, livrando ele todo o tempo. Você não sabe o tanto de livramento que você recebeu nessa vida. Você não sabe o tanto de vezes que o inimigo tentou te pegar. Laços dos passarinheiros foram quebrados, armadilhas foram rompidas, 1000 caíram ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não foi atingido. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Toda arma forjada contra você não prosperará. Então o favor abre uma porta para você entrar em lugares onde as decisões são tomadas, onde a história é escrita. Ei, Deus está lhe dando caneta, Deus está lhe dando portas abertas, Deus está virando chaves na sua vida nesses dias. Esse é um ano extraordinário, é domingo, você lembra? É domingo, é o primeiro dia da semana, coisas novas estão acontecendo, coisas novas estão fluindo. Quando um arquiteto vai construir um prédio, ele começa com um modelo com escalas pequenas. Eu vi o modelo, esse edifício no papel, antes dele surgir. Deus profetiza ao mundo mediante pequenas coisas que se tornarão o arquétipo para outras coisas que Ele deseja fazer. Sempre quando Ele quer fazer algo, Ele usa o pequeno que é fiel. Deus só reproduz o fiel. Se você for fiel nas pequenas coisas, Ele lhe qualifica para as grandes. Quem é fiel nos centavos pode receber os milhões. Ser obediente às pequenas ordens lhe qualifica para receber grandes instruções. Os discípulos estão discutindo quem é o maior entre eles, e Jesus lhe conta uma parábola. Um homem recebeu 10 minas, o outro recebeu 5 minas, e o outro 1 mina. Mina é uma unidade monetária.
O proprietário das minas vem pedir o lucro. Quantas minas você tem? Eu tenho 10 e multipliquei por mais 10. Eu tenho 5 e tenho mais 5. O outro tem 1 e diz, só tenho 1, enterrei, guardei e fiquei com medo. Não rendeu nada. Ou seja, nós somos responsáveis pelo gerenciamento correto do que é colocado nas nossas mãos. Jesus está dizendo aos discípulos, vocês querem influência sobre cidades e sobre nações? Sejam fiéis nas pequenas coisas. Saul foi reprovado por desobedecer pequenos preceitos. Acredite, é no pequeno que as pessoas se mostram. Eu tenho dito, olha, o brasileiro não é corrupto, não é o corrupto. É claro, o brasileiro aprendeu a ser malandro e esperto, mas aprendeu com a liderança. Normalmente, nós fazemos o que os líderes fazem. Faltam-nos líderes que nos inspirem. Viva Sérgio Moro! Falta pessoas com coragem e com ousadia, com o espírito de sacrifício para fazer o que é certo e não o que é conveniente. Não o que é politicamente correto. Quando você nasce, você tem um pai, ele lhe inspira. A Bíblia diz que tal é o sacerdote, assim é o povo. Não é o povo que é corrupto, é o sacerdote. Quando os líderes são líderes inspiradores, todo o povo se inspira na liderança. Nós precisamos acabar com essa elite que está destruindo os valores desse país e levantar um novo povo com um novo espírito. Então Saul foi reprovado por desobedecer pequenos preceitos. Ele espera o profeta chegar antes de acender o fogo? Não, ele acende antes do profeta chegar, mas ele tinha uma ordem para não fazer aquilo. No caso dos amalequitas, a mesma coisa. Então ele foi infiel em pequenos preceitos, então a graça se moveu de Saul e foi para Davi. E Davi foi fiel no pequeno rebanho e Deus lhe deu uma nação. Deus lhe deu uma nação. Porque ele foi fiel no pequeno rebanho. Ele saiu para a guerra e deixou alguém cuidando do rebanho. Ele não tinha uma proposta melhor, ele não estava atrás de proposta, ele estava atrás de propósito. Porque se você serve a Deus por um salário, você vai servir ao inimigo por um salário melhor. Se você está nesse lugar simplesmente pelas bênçãos que Deus pode te dar, o diabo tem uma oferta para te fazer. Não tem mais ninguém para sorrir para o céu. Acho que eu tenho que terminar hoje. Deus nos deu tudo, só que os recursos que Deus nos entregou estão em outro estado. Não é outro estado. Às vezes estão em outro estado, estão vindo para cá. Estado. Quando Maria disse sim à promessa, sabe o que aconteceu? 3 sábios saíram do Oriente. Ela disse sim, e de um outro país. Quantos querem dizer sim para Deus hoje? Se não estiver no Brasil, vem de fora. Tem umas irmãs casando com os estrangeiros aqui, eu acho engraçado essas coisas. Esses dias eu fiz um casamento, é engraçado essas coisas, só engraçado. É porque as irmãs reclamam dizendo que não tem homem aqui, na igreja, que eles são mole, então elas têm que vir de Portugal, da Espanha. É uma conversa que está rolando aí, não tem nada, é elas que me falam, só estou transmitindo o recado. Escola de hombridade, escola de hombridade. Por favor, faça essa inscrição na escola de hombridade, que nós vamos te sacudir de cabeça para baixo. Se você duvida disso, o pastor Pedro vai estar lá, ó. Está censurado, tá? Então eu vou terminar. O tecladista está pronto hoje? É você, o tecladista, agora? Olha o que diz o verso 3. A ordenar os tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza,
Põe a mão no ombro do seu irmão, glória em vez de cinza. Diga para ele, beleza em vez de cinza. Deus nos deu o poder de restaurar o quebrado, o destruído, o derrubado, ao invés das cinzas, beleza. Beleza em vez de cinzas. Pintar com cinzas quadros de beleza. As cinzas da sua história se tornarão quadros deslumbrantes da estética, da beleza do céu, do que Deus quer revelar na terra. Deus quer nos dar o poder de restaurar o quebrado e o destruído. O poder de transformar o que existe em algo novo. Como diz a Bíblia, transformar cercas de arado em armas de guerra. Olha só, continua dizendo, óleo de alegria em vez de pranto. Tristeza, tem muita gente deprimido, depressivo. Eu creio que nós vamos ter uma passagem de fase, uma alegria vai vir. A depressão foi chamada do mal do século. Mas eu creio que nós estamos para virar essa chave. A Bíblia diz, vocês vão saltar como os bezerros na estrebaria. Já viu um bezerro na estrebaria pulando? É uma coisa extraordinária. Está vindo um manto de alegria sobre o povo brasileiro. Eu sinto isso sobre o Brasil. Eu vi muita profecia ruim do Brasil, eu amarrei todas, quebrei todas, disse, não vai cumprir. Eu quero dizer que o Brasil vai ver o sol brilhar. A justiça vai resplandecer. Como o orvalho desce do céu e como a retidão, como um rio perene. Os melhores anos dessa nação estão adiante de nós. Nós vamos ver a luz nascer, a aurora de um dia lindo e maravilhoso, trazendo salvação nas suas asas. Nós somos prisioneiros de esperança, pelo que diz o Senhor, que eu vos restituirei em dobro, óleo de alegria em vez de pranto. Nosso povo já chorou, já foi pisado, já foi surrupiado, já foi roubado. Existe um tempo novo para essa nação, existe um tempo novo para o Brasil. Tirar a tristeza, da tristeza, a alegria. Olha o que diz o salmista, tu mudaste o meu choro em dança alegre. Tem gente aqui que não sabe nem dançar, mas vai dançar. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Me cercaste de alegria. E por último, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Um manto, uma roupa de adoração, costurada nos céus para você. E a Bíblia diz, e restaurarão as cidades destruídas. Ei, pense em tantos municípios nessa nação, em tantas cidades nesse país, abandonadas, destruídas. Pense em nossas grandes metrópoles, com periferias arruinadas pelo vício, pelo crack, pelas drogas, pela violência. Pense no Rio de Janeiro. Deus está dizendo, restaurarão as cidades destruídas de geração em geração. Mas quem vai restaurar? Aqueles que outrora foram quebrados, aqueles que estavam oprimidos, aqueles que foram violentados, aqueles que foram machucados, aqueles que foram feridos. Eles vão virar as cidades de cabeça para cima. Como Davi, que pegou a arma. Davi não matou o Golias com uma funda. Ele derrubou, deu um nocaute em Golias. E quando o Golias caiu, ele correu e pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias com a sua própria arma. O que eu quero dizer com isso é que Deus vai usar a arma do inimigo contra ele. E a Bíblia diz que onde Davi ia, ele levava a espada de Golias com ele, porque a arma do inimigo será o nosso troféu. Fique de pé essa noite.